nome de Jesus, abençoa teu filho, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Bom ver a Vânia. O Lucas está em casa já, né? Que bênção. Feliz quando vi você entrar. Lucas está em casa. Oramos muito pelo Lucas. A igreja orou muito pelo Lucas. Ele está em casa. Que bênção, viu? Glória a Jesus. Deus é bom em todo o tempo. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 12. Comecei uma série de ministrações com esse tema, caminhos de superação. Hoje vamos falar sobre Davi. Falamos a primeira vez sobre José, hoje sobre Davi. 2 Samuel 12, vamos ler do verso 15 ao verso 25, é um texto extenso, mas é preciso. Quem achou diz amém. Depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Grave essa frase, que a mulher de Urias dera a Davi. E ela caiu gravemente enferma. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam: estando a criança ainda viva, lhe falávamos, mas não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou a seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e adorou. Então foi para o seu palácio e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Perguntaram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Agora, porém, que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la de volta? Ou eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, entrou e se deitou com ela. Ela teve um filho a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E porque o Senhor o amou, mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Jedidias. Amém. Só até aqui. Caminhos de superação. Davi é um dos personagens da Bíblia mais citados. O seu nome é citado cerca de 1045 vezes em toda a Escritura. Davi, ele nasce cerca do ano 1040 antes de Cristo, e ele nasce em Belém de Judá. Davi era filho de um homem por nome Jessé. Segundo a tradição rabínica, Jessé era um homem de alta patente moral e espiritual. Era um ancião nos tempos em que Davi ele começa a reinar sobre a nação de Israel. E segundo a tradição também, Jessé fazia parte do conselho do Sinédrio no seu tempo,
devido à sua alta estatura moral e espiritual que ocupava na terra, em sua cidade e na nação. Davi, ele governa a nação do ano 1010 ao ano 970. Davi, ele governa do ano 1010 ao ano 970. 40 anos Davi governou a nação de Israel. A gente pensa que Davi foi o segundo rei da nação. Na verdade, ele foi o terceiro rei. O primeiro rei foi Saul. O segundo rei foi Isbi-Bosete, que era filho de Saul, que reinou por algum tempo, até Davi começar a reinar sobre toda a nação, enquanto Davi reinava sobre Hebrom. Por 7 anos Davi reinou sobre Hebrom. Davi, ele era conhecido como Zemirot, ou o mavioso salmista, ou o suave cantor. Davi, ele compôs cerca de 75 salmos. 75 cânticos, mais ou menos, são reputados a Davi na sua autoria. E Davi tornou-se o rei mais aclamado, mais famoso de Israel. Mas, quando Davi assume o seu reinado sobre toda a nação, ele atinge um nível moral, um nível de poder muito intenso. Ele chega no ápice do seu reino, em tempos em que a nação prosperou, em que a nação cresceu. Davi, ele empreendeu as mais belicosas guerras que a nação havia enfrentado e fez com que o reino se expandisse de forma poderosa e estabeleceu a paz no final do seu reinado. Quando Salomão assume o reino, a nação vivia em um tempo de paz, de prosperidade e de expansão. Entretanto, Davi, que é o homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus, a Bíblia sempre fala de Davi de forma muito favorável, de forma muito honrosa. Se você ler lá em 2 Samuel 23:1, texto que eu citei aqui, o texto vai dizer por boca do profeta que Davi, ele foi honrado e ele tornou-se o mavioso salmista de Israel. Ainda no Salmos 89, versículo 20, Deus vai dizer: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Então Davi, ele recebe esse apreço de Deus de forma tão graciosa, e Davi torna-se um dos reis mais aclamados da nação, um dos reis mais poderosos que a nação teve, além de ser Davi também aquele que da sua linhagem viria, como de fato assim o foi, o Messias, o Cristo. Entretanto, o texto que nós lemos vai retratar um tempo sombrio na vida de Davi, um tempo de muitas adversidades morais, espirituais e também no seu reino. Essa passagem é deveras conhecida de todos nós, quando Davi comete o tão famoso pecado contra Batseba, esposa de Urias, o seu servo fiel. O texto que nós lemos, a partir do verso 25, verso 15, vai descrever o momento em que Natã, o profeta, foi confrontar Davi pelo pecado contra Urias e contra Batseba. Alguns comentaristas da Bíblia vão dizer que quando Natã foi ao palácio de Davi para confrontá-lo, a criança que vem morrer logo no texto seguinte que nós lemos, já tinha quase 5 anos de idade. A ideia é que Davi levou entre o estupro a Batseba, entre a sua gestação de 9 meses, o nascimento da criança e a sua morte, quase 6 anos. Davi levou reinando em Israel, estando em pecado, estando em transgressão, estando em plena iniquidade. Deus espera que Davi confesse a sua transgressão, mas isso não havia acontecido ainda, até que Deus manda o profeta Natã ao palácio, com uma parábola chamada de parábola jurídica. A palavra parábola vem de agadot,
A parábola é um ensino através de uma ação cotidiana da vida, de algo simples do dia a dia, mas que traz dentro dela um princípio espiritual e moral a ser aprendido. Quando Natã chega ao palácio, Natã, ele vai dizer a Davi que havia em seu reino um homem rico, e esse homem rico, ele tinha 2 servos. Mas esse homem rico, que possuía centenas de cordeiras em sua casa, recebendo visitas ilustres, ele mandou pegar a única cordeira do seu servo fiel, e essa cordeira, o servo fiel, ele cuidava como se fosse da sua família. Natã diz que ele fazia com que essa cordeira comesse da sua mesa, do seu bocado, e deitasse no seu regaço. Tamanha era o cuidado que ele tinha com essa cordeira. Então Davi, ele vai pegar esse homem rico, ele vai tomar essa cordeira única desse seu servo fiel e vai sacrificá-la para servir banquete aos seus convivas. Então, quando Davi ouve essa parábola jurídica, e a parábola jurídica tem o poder de condenar aquele que está ouvindo, ela tem esse potencial. Através da leitura e da conclusão do ouvinte da parábola, ele expressa o juízo contra ele mesmo. Isso acontece aqui. Davi ouve a parábola e diz assim: tão certo como vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez tal coisa. Quando Davi diz isso, Natã estende a sua mão e diz: esse homem és tu, rei. Quando Natã diz isso, Davi cai por terra e diz: pequei contra o Senhor. Natã, ele vai expressar uma palavra de juízo acerca do que viria pela frente, e após Natã ir embora, a Bíblia diz que Deus fere a criança, o filho de Davi, com Batseba, esposa de Urias, que havia sido morto. O texto vai dizer que Davi, ele vai orar e jejuar, e se prostra no chão em terra por 7 dias, não se levanta do chão, orando, jejuando e chorando para que Deus tivesse compaixão da sua vida. Entretanto, no 7º dia, a criança morre. Observe que esse é um dos episódios mais tristes da história de Davi. Por causa desse episódio, Davi teve uma severa destruição em sua casa. Por causa desse episódio, em estuprar Batseba, a sua filha foi estuprada pelo seu meio-irmão Aminon, a sua filha Tamar. Por causa do homicídio que ele arquiteta contra Urias, o seu filho Absalão vai ser morto também no campo após uma empreitada contra o próprio pai. A Bíblia vai dizer ainda que porque estuprou Batseba na sua recâmara, as suas concubinas foram estupradas em plena praça pública por Absalão e seus servos. Então a vida de Davi virou de ponta cabeça. O homem segundo o coração de Deus, ele passa agora a ser um homem em opróbrio, em vergonha, um homem imergido numa transgressão que tentou ocultá-la, mas ninguém oculta nada de Deus, porque na hora certa Deus traz à luz tudo que está escondido para tratar seus filhos. O texto que nós lemos, ele relata o momento em que Davi decide mudar a história. Ele decide fazer o caminho diferente do que havia feito para superar as suas crises, os seus fracassos. Vale ressaltar que no episódio que nós lemos, Davi cobiçou o que não era seu. Cobiçou a mulher do seu próximo, entendendo que esta é uma das proibições da lei de Deus, do decálogo, quando Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Davi cobiçou aquilo que não era dele. Além disso, Davi usou artifícios mundanos e diabólicos para alcançar o seu desejo, que foi a mulher do seu servo fiel, por nome Urias. Davi aumentou o seu pecado, tentando esconder e ocultar as suas ações malignas. Além disso, Davi viveu uma vida dupla, tentando enganar toda a nação. Como um rei, mas um adúltero dentro de casa. Como um rei, mas um homicida que arquitetou o assassinato de um servo fiel. Além disso, Davi tornou-se um cínico. Quando Urias morre,
e Batseba estava grávida, ele vai tomá-la por sua mulher, para mostrar à nação que ele era misericordioso e não queria deixar uma viúva desamparada. Tornou-se um cínico, porque permitiu que os tentáculos do pecado enredasse a sua alma. Entretanto, após descer tão fundo em um nível moral, espiritual, social, Davi decide fazer o caminho da superação. E todos nós devemos ter sempre em mente que errar faz parte da nossa natureza humana. Todos nós cometemos erros na caminhada. Não há aqui ninguém que não erre, não há aqui ninguém que não tenha errado, e não há aqui ninguém que não vai cometer algum erro dentro dos próximos dias, semanas, meses ou anos. Todos nós somos suscetíveis a erros, a falhas. Entretanto, já dizia um poeta secular que quando alguém cai, ele deve levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Todos nós temos que entender que Deus, Ele não espera que nós não falhemos, mas Ele anseia que nós nos levantemos do chão e trilhemos a caminhada que Ele traçou para nós. Diga amém se você entende isto até aqui, em nome de Jesus. Aleluia! Mas observe que Davi, ele começa a trilhar o caminho da superação. E como trilhar o caminho da superação com tantas mazelas, com tantos erros, com tantos problemas que ele mesmo estabelece? Como restaurar sua moral, a sua imagem, a sua conduta diante de um estupro a portas fechadas? Como restaurar a sua moral, a sua hombridade diante de um adultério de portas abertas? Como restaurar sua vida diante de um reinado que entra em declínio e fracasso, porque ele mesmo decide levar o seu reinado a um nível amoral, a um nível deplorável? Como fazer isso? Davi vai fazer. Ele tem essa habilidade, saber mudar a história. Ele tem a habilidade de saber transformar situações. E é isso que ele vai fazer. Mas todo caminho para superações, ele passa por etapas, step by step, passo após passo, degrau após degrau. Ninguém restaura uma queda, ninguém restaura uma moral de uma hora para outra. Há um processo a ser trilhado, há um processo a ser estabelecido, e Davi começa a passar por ele. Eu quero aqui citar pelo menos 8, se o tempo nos for favorável, pelo menos 8 passos que Davi deu no caminho dessa restauração da sua vida, no caminho da sua superação. Primeiro passo que Davi deu em caminho à sua superação está no verso 13. Vou ler para você. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Primeiro passo no caminho da superação é reconhecer o erro, é confessar a transgressão. Quando Natã vai a Davi, Davi é rei. Davi tinha o poder de mandar matar Natã a fio da espada. Davi tinha todo o poder para não receber a afronta de um profeta em seu palácio, que vai apontar-lhe o seu pecado, que era tão grave que poderia pôr em xeque a sua própria vida, porque o pecado de Davi, ele era digno de morte por apedrejamento público, mesmo sendo o rei da nação. Ele poderia botar Natã para correr do palácio, mas Davi entende que é preciso que haja arrependimento e confissão de pecado para o caminho ser trilhado ao alvo da reparação, ao alvo da superação. Ele diz: pequei contra o Senhor. E na mesma hora o profeta diz: Deus perdoou o teu pecado, não morrerás. Observe, essa foi uma das ações do filho pródigo de Lucas 15. Ele vai para uma terra estranha e lá ele gasta tudo o que possuía de forma dissoluta e irresponsável. Quando vai à bancarrota, ao final da história, no fundo do poço, ele diz: levantar-me-ei
irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Todas as vezes que nós quisermos trilhar o caminho da superação, se nós erramos, o primeiro passo é reconhecer o erro, reconhecer a falha, reconhecer o pecado e estar disposto a confessá-lo. Afinal, todo aquele que confessa a sua transgressão e a deixa, alcança a misericórdia, e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Não há como trilhar o caminho de volta para cima se estamos agarrados com o peso do pecado embaixo. Quando o autor aos Hebreus 12 escreve essa epístola, a partir do verso 1, ele vai dizer que todos nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Aí ele vai dizer assim: desembaraçando-nos do peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, para nós corrermos o caminho da superação. Quando a falha veio, quando o erro foi cometido, é preciso que haja reconhecimento do erro. Ninguém que não reconhece que erra pode ser restaurado. Ninguém que está doente pode ser curado se não reconhecer que a doença está estabelecida. É preciso que haja uma confissão, um pedido de reparação, um pedido de perdão. E Davi faz isso. Ele reconhece que havia pecado, não usou o poder de rei, não usou a prepotência de um monarca, não usou o poder da espada de um governante poderoso, um general destemido. Ele se humilha, se prostra aos pés de um profeta e diz: pequei contra o Senhor. E Davi sabia que a sentença era de morte. Ele mesmo disse: o homem que fez isso deve morrer. Mas aí, quando ele se prostra, Deus não resiste a um coração quebrantado. É por isso que o mesmo Davi compôs o Salmo 51, 16 e 17. Ele diz: porque tu não te comprases em holocaustos, nem te agrada em sacrifício, do contrário eu te daria sacrifícios agradáveis a ti, ó Deus. É um coração quebrantado e contrito, e a este tu não despreza. Vale ressaltar que Davi compôs o Salmo 51 depois que Natã lhe confronta no palácio. E se você ler o Salmo 51 do verso 1 a seguir, ele vai começar o Salmo dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque o meu pecado está continuamente perante ti, pelo que tido será por justo no julgar e reto no falar. Então Davi confessa o seu pecado, e todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, está apto a trilhar o caminho da superação. Fala para teu vizinho: a confissão e o reconhecimento é o primeiro passo para a restauração. Segunda ação de Davi, verso 20: Davi se levantou da terra. Davi o quê? Davi o quê? Se levantou. Escute isso. Ele passou 7 dias prostrado na terra, ou deitado com a boca no pó, ou de joelhos.
ser ereto novamente, de mostrar para o mundo espiritual que aquele que foi moído, aquele que foi lançado no chão pela sua própria transgressão, agora venceu-a, dominou-a e pisou em seus pés e levanta-se para que novamente caminhe em direção ao alvo estabelecido por Deus. Se levante. Não fique prostrado porque o erro foi feito, porque a falha foi cometida, porque o pecado ele veio. Você já confessou, reconheceu, agora se levante, porque ninguém trilha o caminho do êxito no chão, prostrado na terra. Não, você se dobra para ajoelhar, se dobra para orar, ajoelha para orar, para buscar a Deus e não para guerrear. Toda guerra ela é feita de pé. Levante a cabeça, erga-se do chão. Davi se levanta, levantou-se da terra, mas não fica só no levantar. Olha o texto: levantou-se da terra, depois lavou-se. Davi se lavou. Terceira ação no caminho da superação. Davi se lava. Vale lembrar que no Salmo 51, Davi disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi entende que lavar-se é necessário. É claro que ele se lava aqui num banho ascético, onde ele vai banhar o seu corpo. Ele está 7 dias prostrado, sem comer, sem beber, sem banhar. Ele sabe que esse banho aqui, ele também é físico, mas não é só físico, é um banho de alma, é um banho moral. Quando você se lava, você limpa as impurezas. Quando você se banha, você tira o suor, você tira o que está sujo em seu corpo e lava o seu corpo. E a água na Bíblia fala também não só de limpeza física, mas também de limpeza moral. Aleluia! Quando a mulher estava no seu período menstrual e ela tinha que se banhar após vencer o período da sua menstruação, ela ia para as águas de um tanque para banhar-se. Foi o que Batseba fez quando Davi viu-a banhando-se e a desejou. Esse banho tira a mulher de um estado de impureza, chamado de tamer, para o estado de pureza, que é o estado de taor. Taor quer dizer limpo, puro. Mas ela está no estado de impureza. Observe, é uma menstruação, é algo natural, é expelido dentro da mulher aquele projeto para uma criança que não vingou. Então o corpo põe para fora como impureza. Não é um pecado, mas expressa uma transgressão. Ela tem que se banhar. Então Davi entende que não basta só se levantar do chão, ele tem que tirar todo o resquício do erro que estava em sua carne. Então ele se banha, e banhar-se aqui é uma autolimpeza. Ninguém foi banhá-lo, ele mesmo se banha. Afinal, ele mesmo se sujou. Se ele mesmo se suja, ele mesmo se limpa. É isso que Deus tem para nós. O caminho da superação, ele passa pela confissão, ele passa por levantar-se da terra, ele passa por banhar-se. Aleluia! O que é banhar-se aqui, pastor? É uma autoanálise de vida, é uma autoanálise interior. Devemos sempre nos autoanalisar. Quando você lê a Bíblia, você analisa a Bíblia e a Bíblia te analisa. E quando você deixa que a Bíblia te analise, ela te aponta as sujeiras que precisam ser lavadas. E Davi se lava. Oh glória! Fala para o teu irmão, tem dias que nós precisamos nos lavar. Aleluia! Oh glória! Ele vai se lavar, ele vai se banhar. Mas não só isso, não só isso. Olhe, o quarto passo de Davi, diz o texto, se ungiu. Davi se ungiu. O ato de Davi pegar o azeite e se ungir, a unção era feita em si próprio, não para o ministério. Porque a unção para o ministério, ou profético, ou sacerdotal, ou de rei, só podia ser feito por outra pessoa. Mas o ato de se ungir a si mesmo é um ato estético.
Ele vai ungir-se para melhorar sua face, sua feição. Ele vai se ungir para melhorar o seu semblante, para quando sair do palácio, as pessoas não olharem para ele e pensarem, ele está com cara de enterro, cara de luto, cara de sofrimento. Não, porque o luto já passou, o sofrimento acabou, a luta já havia passado. Agora Davi levanta-se e unge a sua face, e a unção, irmão, ela despedaça o peso, a unção quebra o jugo, a unção, ela tira todo o impedimento da nossa vida. Oh glória! Quando Davi se unge, ele traz uma mensagem para nós pela sua palavra escrita aqui nesse texto. Ele unge a si mesmo. O que ele está dizendo? Eu vou mudar o meu semblante, eu vou mudar minha forma de ver as coisas, eu vou mudar minha forma de entender as coisas. Ele unge-se a si mesmo. Mas ele não para por aí. O caminho da superação de Davi, o texto vai dizer, trocou de vestes. Trocou de vestes. As vestes de Davi são as vestes do tempo da doença da criança. 7 dias está com as mesmas vestes. E essas vestes vão remeter Davi ao tempo da perda. Só que a criança já morreu, não tem mais jeito a dar. Então Davi entende que agora é o momento de superar, de mudar de rumo, de mudar a história. Então ele troca as suas vestes. E vestes na Bíblia fala de comportamentos, fala de conduta, fala de pureza de ações. Vestes na Bíblia. Quando Jesus manda João escrever o teor, a carta em Laodiceia, ele diz, aconselho-te que de mim compre vestes brancas para que te vistas, e não sejam manifestas a vergonha da tua nudez. Então vestes fala de conduta moral, fala de postura, fala de comportamentos. Davi entende que para trilhar o caminho da superação não pode ter os mesmos defeitos de antes da criança morrer, não pode ter o mesmo procedimento de cobiça, de adultério, de olhar mal, de cinismo, de mentira. Não, Davi vai mudar de roupa, vai mudar de vestes. E Deus quer mudar as nossas vestes muitas vezes. Aleluia. Por quê, pastor? Porque vestes na nossa forma natural de viver se desgastam, se desbotam, deformam-se, sai de moda. A mesma coisa é no mundo espiritual. Tem muitas roupas que estão desbotadas pelo tempo, que estão fora de moda no mundo espiritual. Não cabe mais para você. Aleluia. Quer superar? Então levante-se da terra. Aleluia. Unja-se com óleo, banhe-se nesta noite e mude de vestes. É isso que Davi faz. Mas Davi não para por aí. Olha o texto. Olha o que o texto vai dizer. Entrou no templo do Senhor e adorou. Ei, quem me ouve diz amém. Você está aqui? Sim ou não? Entrou no templo do Senhor e o adorou. Davi adora a Deus. Mas só não inverte o processo. Davi só vai adorar depois que se levantou, se ungiu, se banhou e se vestiu. Porque muitas vezes eu venho para o templo para adorar com as vestes rotas, sem unção na cara, prostrado no chão, preso ao mesmo erro.
E Deus não recebe essa adoração. Davi entende, eu vou para o templo adorar, mas não vou do jeito que eu estou. Para entrar naquele templo, para adorar o Senhor, para encarar o Deus que matou meu filho, para encarar o Deus que está me punindo, eu não vou de qualquer jeito. Eu vou banhar-me, trocar de roupa, me ungir e vou no templo adorar. Porque Davi entende que apesar de Deus ser aquele que feriu a criança, Deus é aquele que sabe todas as coisas e domina sobre tudo que nós temos e tudo que nós somos. Aleluia! Caminho de superação. Mas Davi, além de adorar o Senhor, Davi decidiu não se tornar escravo da perda, escravo da dor, escravo da decepção, escravo da frustração. Por quê? Porque depois que Davi se levanta, se banha, come pão, se veste, vai adorar, os anciãos vêm confrontá-lo. Que é isso que você fez? Você perdeu o juízo, rei? Não dá para acreditar nisso, quem está vendo. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou, jejuou, orou, se prostrou. Agora que a criança morre, naturalmente, rei, o Senhor tinha que fazer 7 dias de luto. Era o Sheva. O Sheva eram 7 dias de luto, em que aquele que perdeu um pai, a mãe, um filho, uma esposa ou um marido, tinha que sentar no chão e ficar 7 dias no chão sentado, sem se levantar. Aí Davi vai dizer assim: não vou fazer isso. Mas como assim? Como é que o senhor vai comer pão? Como é que o senhor vai se alegrar com a criança morta? Davi diz: eu não vou me prender à dor da perda. Sabe por quê? Já dizia minha avó: aquilo que não tem remédio, remediado está. Não tem jeito, não dá para trazer de volta o menino, morreu. Agora só tem um jeito, é esperar o dia da minha morte, para que eu vá me encontrar com ele nas regiões celestiais, na eternidade. Então você acha que eu vou ficar prostrado? Já estive 7 dias, já deu. 7 fala de ciclo completo, fim de etapa, fechamento de um tempo de perda para começar um tempo de ganho. Davi está dizendo: eu já jejuei, eu já chorei, já tive prostrado 7 dias, não deu jeito, Deus não respondeu, não vou ficar mais 7 dias prostrado. Davi não se prende à dor, não se prende à perda, não fica escravo da miséria que ele sofreu. Não, irmão, não há como trilharmos caminho de superação preso às perdas, presos ao que nós sofremos no passado. É tempo de seguir em frente, é tempo de seguir para frente, porque o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Aleluia! Agora escute o que eu vou dizer para você, que isso aqui é forte. 8ª ação de Davi, já encerro com ela. No caminho da superação de Davi, Davi se levanta e ele entende que deveria retomar o sentido da vida. Ele retoma o sentido da vida. Como assim, pastor? Deixa eu lhe explicar. Olha o verso de número 15, que nós lemos inicialmente. Depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. O autor sagrado faz questão de registrar: a mulher era de Urias, o filho é seu, mas a mulher é de Urias, o filho é seu, mas a mulher é de Urias. Depois que Davi trilha o caminho de volta, da superação, da restauração, olha o verso de número 24. Então
consolou Davi a Batseba, sua mulher. Vou repetir. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher. Não chama mais de mulher de Urias. Agora é mulher de Davi. Porque Davi, com a sua ação de trilhar o caminho da superação, ele vai legitimar diante de Deus a mulher que antes era de Urias, mas agora é dele. Eu vou te dar um clique aqui, sabe por quê? Porque a ligação desse tempo morreu a criança. Quando Davi olhasse para aquela criança, sempre ia se lembrar que foi filho do estupro, foi filho do pecado, do adultério. Mas a criança morreu, virou pó. E Davi entende, eu tenho que prosseguir, porque a vida está diante de mim. Já purguei os meus pecados, já pedi perdão ao Eterno. Sabe o que ele vai fazer agora? Vai deitar-se com Batseba. Ele vai deitar-se com Batseba, o texto vai dizer, verso 24: e se deitou com ela. Ela teve um filho a quem deram o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Salomão, pacífico. Aquele que promove a paz. Sabe o que é mais lindo? Que no verso 25, e porque o Senhor o amou, mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Jedidias, que quer dizer amado de Hashem, amado de Deus. Que coisa tremenda isso aqui, irmão. Davi entende que para retomar o sentido da vida é preciso livrar-se de uma vez por todas com todo tipo de transgressão que te prende aos erros e te prende no chão. A criança morta era filha de Davi com a mulher de Urias. Mas quando a criança morreu, nasceu Shilomo, filho de Davi, com sua mulher, Batseba. Bat quer dizer filha, Sheva, sétima. Ela era a sétima filha. 7 dias a criança morre. E com a 7ª filha, nasce o amado de Deus. E Davi trilha o caminho de volta. Caminho da restauração. Davi trilha de volta. Fique de pé. Vamos orar. Todos nós na caminhada sofremos algumas perdas. Algumas que a vida nos promove e outras que nós promovemos com a vida. Independente de qual seja a fonte das provações, Deus está sempre disposto a nos fazer trilhar o caminho de volta, caminho da restauração, caminho para cima, caminho da superação. Eu queria orar por você, que nessa noite, de alguma maneira, precisa trilhar este caminho. Superar tudo que foi deixado para trás, que foi perdido, que foi sofrido, que foi tirado, o que foi entregue. Eu queria orar por você.
Se alguém que está aqui, Deus falou consigo nesta palavra, e você quer fazer como Davi fez, hoje, levantar-se da terra, se banhar, se ungir, se vestir, adorar, Deus vai fazer nascer em sua vida um Gedidias, um Shlomo, amado de Deus. Quantas irmãs vão louvar o Senhor? Quem vai louvar a Inara? Quando a Inara vai louvar o Senhor, eu quero orar por você. Quando ela louva, você pode vir aqui à frente se você sentir de Deus. Aleluia, glória a Deus. Microfone? Ali, ó. Ali. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bendito és tu, eterno, Rei do universo. Tua palavra é verdade, o teu reino jamais terá fim. Oh, aleluia. Davi trilhou os caminhos da superação. O homem segundo o teu coração, aquele que tu ungiste com teu óleo santo, aquele que tu tirou de detrás das malhadas e deu-lhe um nome que só os grandes têm na terra, aquele que tu colocou sobre o trono de todo o teu povo, aquele que tu honrou, que nunca perdeu uma batalha, aquele que foi aclamado quando diziam acerca dele: Saul venceu os seus milhares, mas Davi as dezenas de milhares. Davi, aquele que trouxe a arca de volta para Jerusalém, depois de 40 anos fora da cidade, aquele que enquanto conduzia a arca bailava diante da arca, sacrificava a cada passo, aquele que introduziu a arca da aliança de volta ao templo, aquele que honrou o teu nome com a sua harpa, que cantou ao teu nome pelos campos da Judéia. Ah, meu Deus, foi o mesmo Davi que caiu, foi o mesmo Davi que desonrou o teu nome, foi o mesmo Davi que falhou, mas também foi o mesmo Davi que fez o caminho da superação, que não aceitou ficar prostrado, que não aceitou morrer com a criança. Foi o mesmo Davi que decidiu reconhecer que errou, levantou-se da terra, ungiu-se com óleo, banhou-se, vestiu-se, adorou e prosseguiu a caminhada. Aleluia, aleluia, meu Deus, aleluia, assim como o fogo refina aleluia, ouro, vem tua obra em mim completa, aleluia, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão tuas filhas, teus filhos perante o teu altar. Eles querem, ó Deus, trilhar o caminho da superação. Dispostos estão, ó Deus, a levantar-se do chão,
a ungir-se com óleo, a se banharem, a trocarem de vestes, te adorarem e prosseguir o projeto que tu deu a eles, ó Deus, naquele dia que o chamou. Em nome de Jesus, ajuda o teu filho, ajuda tuas filhas nesse caminho, Senhor, da superação. Que eles superem as fraquezas, que superem as barreiras, que superem, ó Deus, as lembranças amargas, que superem, ó Deus, as muralhas que se levantaram, em nome de Jesus, e que tu faça a eles, ó Deus, chegar no final da caminhada de cabeça erguida, dizendo, entendendo que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá graça aos teus filhos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar ao seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre.